A sua vida não vai mudar enquanto você não colocar o foco no lugar certo. Queria muito ter ouvido isso quando eu era criança. Há alguns anos atrás. Quando eu era criança não, mas talvez há alguns anos atrás. Vai cuidar da sua vida. Mas assim, de forma mais sintética. Por quê? Porque eu acho que nós, seres humanos, temos a mania de projetar. Né? Projetar fora aquilo que a gente não consegue transformar dentro. E eu tenho percebido que, desde quando eu comecei a me entender por gente, eu projetava. Eu queria salvar os outros ao invés de salvar a mim mesma. Eu queria ajudar os outros ao invés de ajudar a mim mesma. E é engraçado que a nossa sociedade, ela tem um sistema assim que nos leva, não sei se a sociedade, a igreja, sei lá, tem que fazer caridade, tem que ajudar o próximo, tananana. Mas se a gente for ler a Bíblia, lá na parte de... Tem uma parte lá que Jesus está falando sobre o amor, que é tipo... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesma. E há algum tempo eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, tá, mas Jesus não fala assim, ame o próximo. Não, ele ame a Deus primeiro, depois a si mesmo e depois ao próximo como a si mesma. Por que que a gente cresce acreditando que a gente tem que salvar os outros, ajudar o próximo, se a nossa vida tá um desastre ecológico? E comigo não foi diferente, né, gente? Obviamente, criança, né? Nasceu numa família muito humilde, que não tinha condição financeira, com várias questões, né? Vários problemas, vários desafios, né? Como a maioria das famílias brasileiras. Então eu entendi que eu tinha que salvar todo mundo. E eu construí essa narrativa dentro da minha cabeça. Por muitos anos eu fiquei presa nisso. Por muitos anos eu sofria com o fato de as pessoas estarem passando por situações que eu não conseguia ajudar, mas eu queria, sabe? E aí o que acontece quando a gente faz isso? A nossa energia está toda voltada para fora, a gente não muda nem fora e nem dentro. Nem o outro, nem você. Resumindo, a gente chega na nossa, sei lá, vida adulta com a sensação de que perdemos tempo. E foi essa sensação que eu tive, de verdade. Foi essa sensação que eu tive quando eu comecei a fazer uma análise da minha vida. Perdi tempo. Para descobrir que a única pessoa que você é capaz de transformar é você mesma. E ainda assim não é tão fácil. Não é fácil. Não é fácil você olhar para dentro da sujeira que você tem dentro de si e começar a limpar. É fácil demais você olhar para fora, para o outro e querer mudar o outro, que é 1000 vezes mais difícil, quer dizer, quase é uma missão impossível. Uma pessoa ir lá e mudar outra pessoa. Mas a gente prefere, né? É fácil a gente olhar para fora. Então, E doeu, sabe? Doeu voltar no tempo e olhar pra tudo isso e falar assim, meu Deus, como eu fui burra, bicho. Como eu fui tapada, sabe? E como eu ainda sou, porque volta e meia eu me pego ainda querendo ajudar outra pessoa. Mas a ficha tá caindo, sabe? A ficha tá caindo. E não é possível que eu não vou conseguir sair dessa armadilha maldita em que eu me coloquei. Não existe isso de você conseguir ajudar o próximo sem antes você se ajudar. Não existe. É engraçado, né? Tem os indianos, os mestres que surgiram na humanidade, o próprio Jesus, que para mim é uma inspiração gigantesca. Eu não consigo imaginar nenhum deles, e eu não vi nenhuma parte na história,
Enquanto eles não eram absolutamente nada, tava todo cagado. O que eles faziam? Eles se isolavam, bicho. Eles iam lá buscar. Quando eles encontravam, é que eles vinham transbordar pro resto. Pra quem queria, né? Porque nem todo mundo quer. E a verdade é essa, nem todo mundo quer, nem todo mundo tá pronto pra receber nada. E a gente tem que entender isso. Nós, muitas das vezes, temos a oportunidade de receber alguma coisa, mas a gente não tá pronto, então a gente não recebe. A gente ouve, entra aqui, sai aqui. Porque a gente não tá pronto. Não tem consciência para receber aquilo. É tanto que o próprio Jesus, quando ele ia ajudar alguém, ele perguntava. Ele não chegava dando. Ele sabia o que eles precisavam. Mas ele não chegava dando assim à torta e à direita as coisas. As bênçãos, as curas. Não, ele perguntava, o que você quer, meu filho? E nós... É um monte de cego tentando guiar outro cego, gente. A gente não... Aí, tipo, a pessoa tá lá toda ferrada financeiramente e vai tentar ajudar a outra. A pessoa tá lá toda doente e vai tentar ajudar o outro. A pessoa tá toda cagada emocionalmente e vai dar conselho. E é engraçado, né, que quando eu era adolescente, eu observava, eu falava assim, gente, tem conselho que eu dou para minhas amigas que serve para mim. Por que será, né? Por que a gente quer que o outro use e a gente não usa? Que é difícil, né, gente? É difícil a gente pegar um negócio e saber que aquilo vai ajudar e a gente não usa. E geralmente o conselho que a gente dá pro outro, se a gente usar, funcionava. Estuda que você passa. Obviamente, se a pessoa estudar, ela vai passar. E eu me irritava. Eu ficava mal, sabe? Que às vezes eu dava palestra, né, pra pessoa. Fulano, se você fizer isso aqui. Mas a minha própria vida... Né? Então, assim, perdi muito tempo. Perdi muito tempo. E uma das coisas que eu me arrependo foi essa. Mas, claro, né? Não tinha consciência nenhuma. A consciência que eu tenho hoje, eu não tinha, né? Hoje eu tenho essa consciência. Mas, obviamente, há, 30 anos atrás eu não tinha essa consciência. Também a gente não pode se condenar tanto assim, né, gente? Vamos ter um pouco de compaixão por si mesmos. Enfim. E eu tô hoje... esses últimos 2 dias, nessa tomada de consciência desse padrão que eu venho repetindo há muitos anos. E agora eu estou disposta a incinerar ele, a mudar, a quebrar. Porque é realmente impossível você conseguir evoluir enquanto você está olhando para fora. Olhando para o lugar errado. É a mesma coisa, você tá ali, quebrou seu carro numa parte ali, um pneu e você tá olhando no motor. Você não vai consertar. E a gente às vezes usa isso como fuga para não encarar o que a gente tem que encarar dentro da gente na nossa vida. Eu vivi muito, assim, dando conselho financeiro e a vida toda cagada, gente. Tipo assim, eu não tinha dinheiro pra nada, devendo, Deus e o mundo. Aí chegava alguém, eu via que alguém tava nessa situação e eu ia lá tentar ajudar. Pô, cara, como assim? Emocional todo ferrado também, sabe? E o que a gente mais vê na igreja, nessas instituições, é isso. A pessoa tá lá, faz o trabalho dela tudo bonitinho no local, mas quando você vai pra vida pessoal dela, tá toda uma bagunça. Aí ama o próximo, tem que amar o próximo. Tá, mas será que não tá faltando um pedaço aí? Será que a gente não esqueceu uma parte aí que é essencial? Que se a gente não se amar, a gente nunca vai conseguir amar o próximo? Se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir ajudar o próximo? Inclusive, muitas das vezes essa ajuda é um atrapalho, não é uma ajuda. Tem tipo de ajuda, gente, que faz atrapalhar o seu desenvolvimento. Teve uma época que eu estava passando por uma situação financeira e eu estava na fase de organização da minha vida financeira, né? E eu tinha uma chefe que era maravilhosa, assim, maravilhosa.
Mas eu sabia que se eu falasse assim, tô com dificuldade nisso, ela ia lá e me ajudava. Aí um dia ela falou assim, Gi, se você precisar de ajuda, você me fala, tal, qualquer coisa a gente conversa. Aí eu falei assim, olha, Stephanie, eu agradeço muito. E realmente, a vontade era o quê? De aceitar a ajuda, né? Óbvio. Mas esse processo aqui, eu preciso passar por ele. Né? Ia facilitar o meu caminho ali. Só que eu sabia, gente, dentro de mim, que eu precisava passar por aquilo. Que se eu não passasse, eu não ia aprender. E muitas das vezes a gente quer facilitar, não é facilitar, tipo assim, a gente fala assim, eu vou ajudar fulano. Só que você não sabe que se aquela pessoa, se você ajudar naquela situação e naquela pessoa, ela não vai aprender e ela não vai conseguir ir para o próximo nível. Porque para ir para o próximo nível, você precisa aprender aquele, como é que é o nome? Naquele degrau ali. E quantas pessoas a gente não atrapalhou o desenvolvimento, né? Querendo ser o salvador. E também quantas pessoas não atrapalhou o nosso desenvolvimento. Só que assim, elas não tinham consciência disso. Né? Aqui não é um espaço também para a gente ficar julgando, mas é um espaço para a gente tomar consciência de certas situações. Cara, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, olha que não é lá essas coisas, né? Mas olhando assim para minha trajetória, muita coisa eu teria evitado. Só que, mais uma vez, é aquela história, né? A gente passou pelo que precisava passar. O meu nível de consciência era aquele. E para chegar no nível de consciência que eu tô hoje, eu precisei passar por tudo isso. Senão, a gente aprende por contraste, né? A gente tem que ter o contato ali com um lado pra gente aprender o outro. E não é diferente comigo, não foi diferente comigo, né? Enfim, eu agora nesse processo que eu comecei a parar realmente para analisar tudo isso e focar na minha vida, sabe? E é engraçado que até no relacionamento é complicado quando a gente começa a viver esses processos, a gente começa a querer que o outro também passe por esse processo. A gente começa a querer, tipo, fulano, você tem que fazer isso. Só que o processo que tem que passar é você. Uma projeção, assim, desgramada. Né? E eu me vejo muitas das vezes aqui no meu dia a dia com o meu noivo fazendo isso. Você precisa fazer isso. Aí eu paro e falo, mas quem tem que fazer isso sou eu, não é ele. Ele tá seguindo o processo dele, o caminho dele, do jeito dele, de acordo com a consciência dele. E eu tô seguindo o meu de acordo com a minha consciência, de acordo com o meu jeito. Só que o ego, eu acho que é o ego, gente. O ego, ele fica tentando tirar o foco. Porque o ego, ele é um negocinho que eu acho que ele gosta muito da coisa ali do jeito que tá, sabe? E também é porque é difícil, cara. É difícil, dói. Dói você ir lá e mexer numa coisa que você, sei lá, guardou há muitos anos. Tipo, tem muita memória, tem muito trauma, tem muita dor. E então é mais fácil você projetar, é mais fácil você olhar no outro. Sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa assim na rua e fala assim, nossa, que pessoa arrogante. Só que se a gente consegue perceber a arrogância no outro, é porque a gente já conhece ela muito bem, né? Senão você não ia conseguir olhar e enxergar a arrogância no outro. Isso aplica-se ao amor. Quando a gente se ama, a gente reconhece o amor e a gente consegue transbordar, né? E amar o próximo. Porque a gente já tem conhecimento sobre aquilo. Porque a gente já viveu aquilo. Então a projeção é isso. É você olhar para o outro, falar o que o outro precisa, sendo que quem precisa é você. É você tentar ajudar o outro, sendo que quem precisa de ajuda é você. Tem que parar de projetar, não. Tem que tomar consciência e encarar os demônios que a gente tem dentro da gente. Senão a evolução não acontece. É isso. Um beijo e até o próximo.